Fala pessoal, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. Dessa vez eu irei explicar alguns conceitos dos mangás que muitas pessoas confundem e erram quando vão ver uma batalha entre mangás em geral, quando se trata de personagens de mangás. HQS em geral, nós fãs gostamos de avaliar os status dos personagens em si, como a velocidade e a força e vários outros, porém muitas pessoas confundem muito, pois não e só avaliar eles em geral. Quando se avalia um status de um personagem, tem que separar e saber avaliar cada um deles. A velocidade, por exemplo, quando se analisa a velocidade de um personagem, tem que dividir ela em três tipos, que são a velocidade de combate, a velocidade de locomoção e a velocidade de reação. Cada tipo de velocidade está conectado uma com a outra, porém elas não são exatamente a mesma coisa, e às vezes um personagem tem uma alta velocidade de combate e velocidade de reação, porém não tem uma velocidade de locomoção tão grande. Eu sei que é confuso, mas eu vou tentar explicar de uma forma não tão confusa nesse vídeo só. Lembrando que eu não vou abordar tiers nesse vídeo, já que isso é ainda mais complexo e é tema para outro vídeo. Antes de eu começar, peço que, se gostarem do meu conteúdo, se inscrevam no canal para dar aquela força, e se puderem curtir o vídeo, eu agradeço. E bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo, começando pela velocidade de combate, que é nada mais do que a velocidade com que o personagem consegue lutar e se mover numa distância corpo a corpo padrão, ou seja, a velocidade em que um personagem consegue lutar em um determinado espaço e em um tempo determinado. Geralmente um personagem consegue atingir uma determinada velocidade no combate, porém ele não consegue manter ela constantemente para correr. Um exemplo disso acontece em Demon Slayer, onde os caçadores durante o combate atingem uma velocidade tremenda usando suas respirações, mas quando eles precisam correr, eles não conseguem manter essa mesma velocidade. O próximo tipo é a velocidade de locomoção. Esse tipo de velocidade mede quão rápido determinado personagem consegue se mover do ponto A até o ponto B, ou seja, esse tipo de velocidade analisa o quão rápido determinado personagem levou para percorrer enormes distâncias, diferente da velocidade de combate. Aqui o personagem mantém uma velocidade constante e por um longo período de tempo, só lembrando que teletransporte não conta como velocidade. Personagens como o Flash, Sonic e outros velocistas são alguns exemplos de personagens com uma alta velocidade de locomoção. Já a última, a velocidade de reação, mede o tempo de reação do personagem. O tempo de reação é o tempo levado para alguém reagir a um evento ou ação, ou seja, está relacionada à capacidade de determinado personagem conseguir reagir aos ataques adversários. Essa reação pode ser desviar ou defender determinado golpe. Só lembrando que um personagem conseguir reagir a determinado ataque não quer dizer que ele possa se mover ou lutar nessa velocidade. Em suma, geralmente ela é usada para defender ataques lineares que seguem uma trajetória fixa. Já em um combate, ela fica a desejar dependendo da velocidade do adversário. Por isso a velocidade de reação e a de combate estão muito ligadas, já que se a diferença de velocidade for muito grande, mesmo que o personagem consiga antecipar ou ver o ataque, dificilmente o seu corpo vai conseguir defendê-lo ou desviar do ataque inimigo. Vou dar um exemplo em uma luta hipotética entre o Luffy e o Ichigo. O Luffy, usando o hack da observação, já mostrou conseguir antecipar e reagir a ataques na velocidade da luz, porém Ichigo já mostrou que, além de reagir, também consegue lutar na velocidade da luz. Então, em um combate com o Ichigo, por mais que ele antecipe o ataque, seu corpo não conseguirá se esquivar, pois Luffy é incapaz de mover os braços e corpo tão rapidamente a curta distância e nem desviar de rajadas a essa curta distância. O termo utilizando para descrever o ato de atacar seu adversário antes do mesmo ser capaz de ver ou reagir é Speed Blitz. A Speed Blitz é aplicada quando em um combate um personagem nem sequer vê o que acertou ele devido à enorme diferença de velocidade do outro personagem. Um exemplo claro de Speed Blitz foi a luta do Byakuya contra o Ichigo, onde o Ichigo nem viu o Byakuya atravessando ele com a espada, ou a luta do Vegeta contra o Bills. A diferença de velocidade deles era tão grande que o Bills conseguiu subjugar ele facilmente.
Ao somar todos esses tipos de velocidade, é possível avaliar a velocidade do personagem e determina seu nível. Em um combate entre dois personagens, velocidade é algo de extrema importância e pode simplesmente mudar o resultado do combate. E bom, basicamente esses são os tipos de velocidade. E como menção honrosa, nós temos a velocidade de ataque. Esse tipo de velocidade mede a velocidade em que o ataque do personagem se move. Um exemplo disso é o pacifista. Ele não tem velocidade da luz, mas seus ataques são na velocidade da luz, pois são feixes de luz. Nem sempre o ataque tem a mesma velocidade que o usuário. E bom, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like para fortalecer e se inscreve no canal. Futuramente eu pretendo trazer um vídeo falando sobre os tipos de força e de poderes. Obrigado por assistir, até a próxima e tchau.